Podemos cantar o refrão do Salmo, por favor? Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo, a morada do Altíssimo. Só a Assembleia agora, vamos lá. Os braços de Mais uma vez. os braços de um rio. Meus irmãos e minhas irmãs, nós cantamos esse Salmo 45, que diz o braço de um rio. O que seria o braço de um rio? O Espírito Santo. É Ele que vem trazer a alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. E quem é a morada do Altíssimo? Eu. Diga, eu sou morada do Altíssimo. Pois então, o Espírito Santo está vindo para lhe trazer a alegria. Amém? Alegria. O Espírito Santo, ele vem trazer a nós alegria. Mas o que acontece, meus irmãos e irmãs? Como diz São Paulo, não contristeis o Espírito Santo que habita em vós. Em algumas outras traduções nós vamos ver, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Não abafeis o Espírito Santo que habita em vós. Quando nós fomos batizados, tem batizado nessa igreja, sim ou não? Sim. Cadê eles? Levanta a mão e diga: eu sou batizado, sou morada do Altíssimo. Pois bem, desde o nosso batismo, nós fomos feitos morada do Altíssimo, nós fomos feitos casa de Deus. Mas aí alguém poderia dizer: mas eu não me dou conta desta presença. Se Deus mora em mim, eu não tenho me dado conta disso. Parece que Ele tem andado escondido então, porque eu tenho sido assolado por uma grande tristeza, por um grande desânimo, por um grande abatimento. Eu tenho me acovardado, eu tenho me amedrontado, eu tenho me sentido sozinho. Como é que tu diz, Padre, que Deus habita em mim, que o Senhor do Universo habita em mim, quando eu, ainda que esteja cercado de muitas outras pessoas, o sentimento, a experiência é de que eu estou sozinho. A experiência é que eu não tenho alguém por mim. E São Paulo é muito feliz quando diz isso, para que não venhamos a ignorar essa presença, porque as nossas atitudes muitas vezes revelam de que essa presença tem sido ignorada. E aí, se nós ignoramos que Deus mora em nós, nós não vemos a sua ação. Quantas foram as vezes em que Jesus dispensou uma pessoa que dele recebeu um grande milagre, dizendo: vai, a tua fé te salvou. Por isso a gente percebe, meus irmãos, que não basta que Deus tenha feito morada em nós, é importante que creamos nisso.
E quando eu falo em crer que Deus habita em nós, eu estou falando de cuidar desta presença, para que ela não seja abafada, para que ela não seja intimidada. Mas padre, Deus pode ser intimidado? Como assim? Deus é todo poderoso, mas a maior fraqueza de Deus, assim poderíamos dizer, com toda licença, é que Ele nos ama. Ele nos ama. Essa é a fraqueza de Deus. Alguns teólogos vão dizer, a fraqueza dele é que Ele nos ama, e por nos amar, Ele só age quando nós assim consentimos, porque o amor faz com que Ele nos deixe livre. Agora, quando o padre fala que Deus não age, não é que Ele está inerte esperando um posicionamento seu, não, Ele vai agindo de várias outras maneiras, mas sem te coagir, porque Deus não nos manipula. Deus, Ele vai investindo, Ele vai se colocando toda hora no nosso caminho, para que a gente se dê conta desta presença e venhamos a invocá-lo. Deus espera, meus irmãos e irmãs, que este cerco de Jericó seja um grande impulso à vida de muitas almas aqui da Taquara, e também daqueles que nos acompanham por meio da internet. Um impulso para uma vida maior de intimidade, de comunhão e de amizade. Diga junto comigo: meu Deus, eu quero progredir na amizade contigo. E sabe, quando nós ficamos muito tempo sem visitar um amigo, pode ser que não venhamos a nos constranger quando revemos a ele, mas é bem verdade que muitas coisas se perdeu de experimentar. Então, quando nós também não oramos, quando nós nos distanciamos de Deus, nós não progredimos nessa intimidade, nessa amizade. Como é importante, meus irmãos, nós estreitarmos os nossos laços com o Senhor, a fim de que não sejamos abalados. A campanha do Cerco de Jericó esse ano aqui na Taquara é: não seremos abalados. Repete: não seremos abalados. E quantos são aqueles que têm sido abalados, meus irmãos? Os tempos não têm sido fáceis. Muitos são os exércitos que têm se levantado contra nós. E é importantíssimo a gente ter ciência de que a vida neste mundo é um combate, é uma luta. E se nós ignoramos essa presença, nós iremos nos abalar. Por isso, nós queremos nessa Eucaristia pedir ao Senhor a graça de cada vez mais crescermos no conhecimento e na experiência do seu amor, porque o que seria essa alegria que o Espírito Santo quer dar à morada do Altíssimo, senão a consciência, a experiência de que nós somos muito amados, de que Deus nos perdoa, e o perdão dele é completo. Diga junto comigo: o perdão do meu Deus é completo. Ele me ama. Deus te ama, meu querido, minha querida. E o amor de Deus é incondicional. Significa o quê? Que Deus não põe condições para lhe amar. Não há nada que você possa vir a fazer que levará a Deus a desistir de você. Eu não sei qual é a sua condição, se o teu sentimento é de que muitas pessoas de você desistiu, mas sabe que aquele lá, ou melhor, aquele aí, não desistiu e jamais desistirá de você. Ainda que o sentimento é que você mesmo desistiu de você. Padre, eu sou um caso perdido. Quantas oportunidades eu tive, quantas chances me deram, pessoas acreditaram em mim inúmeras vezes e eu as decepcionei. Pois bem, Deus conhece o teu coração mais do que a você mesmo, e Ele insiste em vos amar. Chegou mesmo a dizer através do profeta:
Pode uma mãe que amamenta o seu filho e gerou no ventre esquecer-se dele? Pois bem, ainda que esta mãe se esqueça do filho que amamentou e gerou no seu ventre, eu, Senhor, de ti jamais me esquecerei. Não deixa que mesmo o pecado venha te convencer de que Deus não é por você. Muitos são os cristãos que vivem sob o peso da culpa. Deus não quer a tua culpa. A obra do Espírito Santo em nós é arrependimento. O Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado, dando-nos arrependimento. E o arrependimento é o quê? É um movimento. É uma dor, sim, é uma dor. Mas é uma dor que me põe em movimento. Eu me encontrava aqui, eu caí, mas o arrependimento me faz levantar. Assim como aconteceu com o filho mais novo da parábola do filho pródigo. Ele estava lá caído, sem amizades, sem as mulheres que o dinheiro dele havia atraído, se vendo obrigado a cuidar e alimentar porcos, e nem mesmo da comida dos porcos ele poderia se valer, porque uma fome se abateu naquela região e o patrão o proibia. Então ele lá caído, foi visitado pelo Espírito Santo. Ele lá no chiqueiro, ele foi visitado pelo Espírito Santo. E ele experimentou esta graça, essa obra. Aqui damos o nome de arrependimento. Eu não sei em que chiqueiro talvez você esteja, ou a pessoa por quem você está orando esteja, porque há muita gente aqui no Cego de Jericó não rezando propriamente por si, mas por outros. Não importa o chiqueiro, o Espírito Santo vai lá e faz a sua obra. E a obra do Espírito Santo é essa, convencendo-nos do nosso pecado. Arrependimento, que fez com que o filho mais novo dissesse: na casa de meu pai, os empregados são bem melhor tratados do que eu aqui. Pois bem, vou levantar-me e confessar a meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. O que acontece, meus irmãos? Isso não foi apenas um pensamento, foi o arrependimento. Ele se levantou e pôs-se a caminho de volta para a casa do pai. E quando ele estava ainda ao longe, o pai o avistou: meu filho, minha filha, Deus tem te avistado esses dias todos no Cego de Jericó. E assim como ele correu ao encontro do filho mais moço, ele também corre ao teu encontro. Deus, ele não está estático. Deus não está parado. Ele está em eterno movimento por você. Ele correu, diz o Evangelho, se lançou ao pescoço do seu filho. Imagina, meus irmãos, quem nos conta esta parábola é o próprio Cristo, é o próprio Deus, dizendo que o pai se lançou no pescoço, cobriu de quê? De beijos. Cobriu ele de lições de moral? Não, não foi isso. Cobriu ele de beijos. E aí o filho começa a sua confissão dizendo: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. E aí o pai interrompe a confissão dele, porque já sondava o coração dele, já conhecia o que estava no coração dele, que era o arrependimento. E aí vai dizer aos outros empregados: trazei uma veste nova a este meu filho, ponde um anel em seu dedo, sandália nos seus pés, matai um novilho gordo, porque este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava perdido e foi encontrado. Pois bem, meu irmão, minha irmã, esse é o amor de Deus por mim e por você. Ele abraçou o filho pródigo quando ainda este estava sujo. Ele não havia tomado banho. Isso para dizer para mim e para você que ainda que estejamos com as marcas do nosso pecado, Deus vê é o nosso coração arrependido. Deus vê o nosso coração arrependido. Então, se você traz com você uma culpa, porque a culpa, ela
é aquele sentimento, é aquela dor que faz com que não consigamos, de onde nós caímos, levantar. E a gente só se lamenta dizendo: como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui cair nessa? Como eu fui estúpido? Como eu fui idiota? E a gente fica se martirizando, se vitimando, e aquilo não nos traz leveza. Ainda que venhamos a reconhecer o nosso erro, temos ali o que? A nossa vaidade ferida, o nosso orgulho ferido, mas não temos a obra do Espírito Santo, que é arrependimento. Por isso não temos forças para dali se levantar. Repito, você não é chamado à culpa. Livra-se dela hoje, amém? Livra-se dela hoje. A culpa está deixando muitos cristãos estagnados, parados, não conseguem desenvolver-se, não conseguem progredir. E o cego de Jericó é um grande marco na vida paroquial, porque muitas pessoas que foram adquirindo culpas ao longo da vida, o cego de Jericó é um instrumento dos céus para a muitos libertar, amém? Por isso, deixe nesse cego de Jericó as tuas culpas. Quantas são as mulheres que não se perdoam por terem abortado? Embora confessem muitas vezes, o sentimento é de impotência, o sentimento é de grande dor. Não sentem mais aquela liberdade de que foram já reconciliadas. O pecado é grave, é sim, é verdade. Porém, Deus as perdoou de verdade. Perdoou também ao marido, perdoou a todos os outros envolvidos. Se arrependimento trazemos no coração, não tem porquê, meus irmãos, insistirmos com uma culpa, porque essa culpa não vem de Deus. A culpa muitas vezes ela está associada à vaidade, ao orgulho, a uma autopiedade, a uma ignorância a respeito do amor de Deus. Por isso, livra-se da culpa. Deus te quer livre da culpa. A obra de Deus não é culpa, a obra de Deus é arrependimento. E arrependimento coloca você em movimento. Você fez o pecado, mas você não deseja mais fazê-lo. E é isso que importa, porque você é uma nova criatura, amém? Não sei qual é o seu pecado, eu citei aqui o aborto, mas poderíamos falar de tantos outros. De tantos outros, aqui poderíamos falar de adultério. Poderíamos falar aqui da ira, da raiva, do descontrole que você teve com uma pessoa querida, uma pessoa que só lhe fez o bem, e de repente você ficou fora de si. Você não se perdoa porque agiu com violência, embora tenha já confessado. O sentimento é de fracasso. Deus te perdoou, mas você não se perdoa, e é por isso que você, não obstante tantas confissões, não tem experimentado a alegria. O Espírito Santo, o braço de um rio, vem trazer a alegria. Deus não é peso. Ele mesmo vai dizer: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, sob o peso das vossas culpas. Poderíamos assim dizer: e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. Qual é o jugo? Qual é o fardo do Senhor? A palavra de Deus é suave. A palavra de Deus não é pesada, ela é suave, ela é delícia, ela é descanso, ela é sombra para a nossa caminhada. Vejam, meus irmãos, a nossa campanha aqui do Cego de Jericó fala: não seremos abalados. Nós somos morada do Altíssimo, e muitas são as tentações e tribulações que querem abalar esta morada. Mas diz aqui o próprio Salmo: quem a pode abalar? Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Se Deus está no nosso meio, se Deus está dentro de nós, quem poderá nos abalar? Diz
1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos repetir isso? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você. Deus é maior que os teus problemas. Deus é maior que as circunstâncias difíceis de que você tem enfrentado hoje. Deus é maior do que os seus pesadelos, que permanecem mesmo depois de você abrir os olhos. Deus é maior que o teu pecado. Deus é maior do que o inimigo, do que os teus adversários. Deus é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí, meus irmãos, nós sabemos que no mundo tem muitas tribulações, questões familiares, questões afetivas, questões financeiras, questões de saúde. Às vezes pessoas que nós amamos, pessoas queridas, estão em perigo. Talvez essa seja também a nossa tribulação. E isso pode nos abalar? Não pode nos abalar se temos consciência e fazemos experiência de que Deus está no nosso meio. Está aqui dentro. Sabe, meus irmãos, uma coisa muito curiosa é que os gregos, a palavra entusiasmo vem da cultura grega. Fala comigo, entusiasmo. E a palavra entusiasmo para o grego, ele que criou essa palavra, significa aquele que traz, entusiasmado é aquele que traz Deus dentro de si. Olha que coisa curiosa. A palavra entusiasmo vem do grego e significa ter um Deus dentro de si. Os gregos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, vários. Isto é, acreditavam não como a gente em um Deus, mas em vários, inúmeros deuses. A pessoa entusiasmada para o grego era aquela pessoa que era possuída por um dos deuses. E por causa disso ela poderia transformar a natureza e ela podia fazer as coisas acontecerem. Um exemplo: se você fosse entusiasmado por Ceres, que era uma deusa da agricultura, né? Nós não cremos nisso, é eles lá. Mas se você fosse, pensam eles, né? Se você fosse possuído por Ceres, entusiasmado por Ceres, a deusa da agricultura, você seria capaz de fazer acontecer a melhor colheita. E assim por diante. Segundo os gregos, só pessoas entusiasmadas eram capazes de vencer os desafios do cotidiano. Era preciso, portanto, se entusiasmar. Agora, meus irmãos, entusiasmo é diferente de otimismo. Otimismo é aquela pessoa que ela pensa que ao final tudo vai dar certo. É até aquela pessoa que não só pensa que vai dar certo, mas ela torce. Ela torce. Porém, ela nada faz para que as coisas se acertem. Ela tem uma esperança tímida. Não é uma esperança evangélica. Não, é uma esperança tímida. Tá, ao final tudo vai bem. Vocês já viram, meus irmãos, agora virou um jargão muito entre nós católicos, né? Do tipo assim: fiquei desempregado. Aí a outra pessoa responde: ih, meu irmão, se preocupa não, já deu tudo certo. Já viram isso? Não? Já deu tudo certo. Pô, eu fui no hospital, descobri agora um diagnóstico de câncer. Vou ter que fazer uma bateria de exames. E ó, já deu tudo certo, confia, Maria passa na frente. Eu acredito, Maria passa na frente, mas virou um jargão essa coisa, não do Maria passa na frente, mas do já deu tudo certo.
São pessoas muito otimistas, quase sempre, né? Mas às vezes nada fazem para consolar, para auxiliar, para transformar aquela realidade. E um cristão, ele não vive de otimismo. O cristão, ele vive de esperança. E a esperança nos faz ser pessoas entusiasmadas, amém? O cristão é uma pessoa entusiasmada. O cristão é uma pessoa empolgada. O cristão é uma pessoa extasiada, animada. É uma pessoa que não perde a esperança. É uma pessoa afogueada. É o cristão. É uma pessoa bem disposta. É uma pessoa apaixonada. Aí, ele pode até dizer para a pessoa que está com diagnóstico de enfermidade, para a pessoa que ficou desempregada, para a pessoa que diz, minha mãe morreu, ela pode até dizer, se tranquilize, vai dar tudo certo. Mas ela não fica só nessa palavra não. Ela arregaça as mangas e vai à luta, para que a palavra de Deus se realize na vida daquela pessoa que está ali desconsolada. O cristão, ele se compromete com aquilo que ele reza. Então, quando eu rezo pelas pessoas que passam fome, eu não só rezo, eu não só converso com Deus, eu já vou pedindo a Ele direção e dizendo, Senhor, a quem o Senhor quer que eu entregue essa quentinha? Aonde o Senhor quer? Que horas quer que eu saia da minha casa? Quando eu rezo por uma coisa, eu devo me comprometer com aquilo. Se eu rezo pela paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio, eu tenho que comprar rifa, amém? Tem que comprar rifa, senão não vale. Porque o que acontece, meus irmãos? A gente ficou, Senhor, abençoa lá a paróquia, que os padres lá possam fazer mais campanha de oração, é tão bom. Esse ar-condicionado, na minha paróquia não tem não, gente. Seropédico, quando você é muito quente. Que graça, gente, ter ar-condicionado. Olha, toda essa mídia também, coisa maravilhosa. Tanta gente envolvida, trabalhando, que coisa boa. Temos que sustentar essa obra. E aí imagina, se eu apenas falo assim, Senhor, abençoa lá. Às vezes nem isso, né? Só respondo o Senhor, escutai nossa prece, quando pedem ali. Mas eu não me empenho em nada. Talvez eu não consiga comprar a rifa, mas eu poderia pensar, o que eu posso fazer? Então, meus irmãos, nós somos chamados a sermos não só pessoas que acreditam que ao final tudo irá bem. Nós somos chamados a sermos entusiasmados a fazer algo para que as coisas se acertem. E claro que esse fazer algo, meus irmãos, não é sozinho, isso seria impossível, mas com a graça de Deus, com a graça. Ele agirá em nós e por meio de nós, amém? Ele agirá. Por isso é importante, meus irmãos, para que a gente se entusiasme, nós venhamos a crer, a crer. Sabe, eu gostaria de estar aqui para mostrar para vocês de forma concreta, mais ou menos isso que eu estou falando, né? Um copo de leite. Eu me lembro, isso marca muito a minha vida, porque quando eu ia para a escola, minha mãe sempre me preparava um copo de Nescau. Eu me lembro que não foram poucas as vezes em que a minha mãe colocou Nescau no copo, colocou o leite, mexeu e ficou gritando, Fábio, vem tomar café. Tomar lá o leite, né? Fábio, vem lanchar logo, está se atrasando. E eu me arrumando ainda, botando o meu quichute. Só quem tem cabelo branco está rindo agora, né? Só quem tem cabelo branco ou perdeu os cabelos. Os novinhos e as novinhas estão tudo aí, ó, sem entender, o que é quichute? Eu estava lá, o quichute demorando, minha mãe, vem tomar o seu lanche, vem tomar o seu café para ir para a escola. E eu sempre estudei de manhã cedo. Nunca estudei no turno da tarde, sempre de manhã. Então era sempre lento, lentidão, aquela coisa toda. Quando eu chegava, pegava o copo, tomava, fazia a cara feia e dizia,
Ô mãe, a senhora nem colocou chocolate. Ô menino, você tá doido? Tem chocolate sim. Você que demorou. Aí eu olhava o copo assim. Ah, tá, lá no fundo. Ah, mas a senhora colocou pouco. Ela, não coloquei pouco não. Nem mexe na lata de Nescau. Pega a colher, mexe-se daí. E aí eu mexia. Aí eu via que minha mãe tinha razão. O leite ficava lá todo marronzinho. E eu podia saborear aquele Nescau. Sabe, esse exemplo que o Padre está dando é exatamente o que acontece conosco quando nós não rezamos, quando nós deixamos para rezar só na igreja, quando nós não temos uma vida de oração em casa, no cotidiano. Deus está presente, mas não se percebe a presença dele, porque não se dialoga com ele, não se ouve a palavra dele. Porque, meus irmãos, esse mexer a colher se dá quando nós dialogamos com Deus. Como é a tua oração? Quanto tempo você gasta na presença de Deus orando? Qual é a qualidade da tua oração? Quando eu falo qualidade da oração, não é essa poesia toda, enfim, que se faz rezando, palavras difíceis, mirabolantes e novidades. Não. Deus, Ele gosta de tratar com a nossa verdade. É com isso que Deus gosta de tratar. Deus não trata com gente mentirosa. Deus não trata com gente vaidosa. Deus não trata com gente falsa, que está mal e está dizendo que está tudo bem. Não, Deus gosta que diga a Ele: Senhor, eu estou mal. Senhor, eu estou com preguiça. Senhor, eu estou sem vontade. Senhor, eu estou desmotivado. Senhor, eu estou cheio de dúvidas. Deus gosta disso. Ou mesmo eu poderia dizer: Senhor, eu estou alegre, eu estou esperançoso, eu estou com expectativa, eu estou decidido. Senhor, eu vou fugir das circunstâncias que me levam a errar. Eu vou, Senhor. E se eu digo isso a Deus, devo dizê-lo com o coração sincero, porque se não há verdade nisso, é melhor que eu fique calado, amém? Mas que eu diga a Deus assim: Senhor, eu queria tanto poder dizer a Ti, de que estou decidido por abandonar o pecado, mas a verdade, Senhor, é que não tenho tido vontade, não tenho tido forças. Deus, Ele quer tratar com esta verdade, ainda que essa verdade para nós pareça uma coisa feia de se dizer, ainda que essa verdade pareça uma coisa ofensiva a se dizer, mas para Deus não é, desde que isso seja a nossa verdade. Porque aí, quando eu abro diálogo com Ele, conto as minhas misérias, conto o meu pecado, conto a minha fraqueza, conto a minha tentação, eu estou dando o quê? Espaço para que Ele venha agir. E Ele vai dizer assim: meu filho, minha filha, eu posso mudar essa tua má inclinação, eu posso fortalecer a tua vontade, eu posso fazê-lo desejar a mim mais do que a qualquer outra coisa, eu posso devolver saúde às tuas emoções, eu posso tornar de você, que é uma pessoa volúvel, uma pessoa decidida. Eu posso. Se tu me pedes, eu posso. E o Senhor hoje, nesse cego de Jericó, está dizendo a muitos aqui: que tu queres que eu te faça? No Evangelho tem um cego que fala: que eu veja. Imagina, meus irmãos, olha só. Você acha que Jesus não sabia que aquele homem queria? Mas precisou. Deus assim quis que ele falasse. Qual é a tua dor? O que está te abalando, Bartimeu? O que te fez gritar tanto o meu nome? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E diz o Evangelho que muitos ficavam censurando ele, dizendo: olha, cala-te, porque o Senhor já se distanciou, e grande é a multidão que o comprime. Tu achas que Ele irá te ouvir? Ele irá te atender? Muitos estavam desencorajando esse cego, mas olha, para surpresa de todos, Jesus, Ele para o seu caminho e fala: traga-me ele. Veja a importância da oração, meus irmãos. A oração insistente. Quem é você na vida de oração? Você é aquele que fala: ó, já entreguei na mão de Deus, já rezei, não falo mais nada. Deus não gosta disso.
Deus gosta que a gente insista. Por que isso? Porque isso demonstra que nós temos confiança. Sem fé nós não agradamos a Deus. Eu queria dar outro exemplo para vocês, da minha família, de fé. O meu pai, já falecido em 2005. O meu pai, ele era aposentado, acho que desde sempre, desde que eu entendo por gente, meu pai era aposentado. E aí o que que acontece? Agora eu lembrei que ali tem um relógio, né? Eu já ia puxar o celular para olhar a hora. Vejam, o meu pai, ele ia receber o pagamento dele no banco, e minha mãe sempre me avisava, dizendo: Fábio, hoje teu pai foi receber, está com dinheiro, pede para ele. E aí eu chegava perto do meu pai e falava assim: pai, meu pai era pernambucano, para vocês, só para vocês verem que o cabra é difícil, não é fácil de encurvar não. E aí eu cheguei: pai, me dá um dinheiro aí. Eu já falava o valor que minha mãe pediu, né? Não era para ela não, era para mim. Ela falou assim: ó, pode pedir tanto, porque é 13º salário. Eu nem entendi o que era isso. Fui entender muitos anos depois. Mas eu falava: ah, pai, tu recebeu o 13º salário, me dá tanto. Ele falava: meu filho, não tenho não. Para, pai, tem sim. E meu pai sempre andava com camisa de botão. Ele gostava de colocar os maços de dinheiro assim, ó, nesse bolso daqui. E ele sentado, eu via. Eu falava assim: ih, pai, tira a mão daí, menino. Tem nada aqui não. Tem sim, pai. Não tem. Vocês sabem que eu o dia inteiro ficava pedindo pro meu pai. E aí quando eu me cansava, minha mãe vinha perto de mim e falava assim: e aí, ele te deu? Não. Continua pedindo. E às vezes acontecia de eu ter que pedir no outro dia, até que meu pai se cansava e puxava o dinheiro e me dava. Toma, menino, vai lá. Eu pergunto a vocês: o que fazia que eu insistisse tanto com o meu pai, mesmo ele sendo difícil de se dobrar, mesmo ele muitas vezes dizendo mentiras de que não tinha nenhum dinheiro? O que fazia com que eu insistisse era que eu tinha confiança na minha mãe. Se minha mãe disse que ele tinha, é porque ele tinha, porque minha mãe não mente. Minha mãe não é mulher de mentir. Se ela disse que ele recebeu, é porque ele recebeu. Se ela disse aquele valor, é porque ele podia dar aquele valor. Então eu insistia. Quanto mais eu e você, meus irmãos, sabemos o quanto pode o nosso Deus, amém? Porque olha, não há câncer, não há pessoa com câncer que Deus não possa curar. Não há. Mas ainda que o Senhor não venha curar o câncer, Ele dá àquela pessoa uma fortaleza tão grande, que confunde todos aqueles que estão à sua volta. Porque aquela pessoa não se deixa abater. Aquela pessoa tem palavras de sabedoria e começa a edificar a vida de todos aqueles que dela se aproximam. E as pessoas se aproximam ali pensando: ai meu Deus, o que eu vou dizer a ela? Ai meu Deus, não sei se eu vou conseguir ver a mamãe, não sei se eu vou conseguir ver o papai nesse estado. E chega lá pensando que poderia dar alguma coisa, quando na verdade sai de lá mais rico do que entrou, porque sai de lá cheio de sabedoria, sai de lá cheio de entusiasmo, sai de lá cheio de esperança, sai de lá cheio de prudência, de justiça, de equilíbrio. Entrou lá desequilibrado, entrou lá assim, ó, perto do doente, perto do enfermo, pensando: eu não vou aguentar ver essa cena. E aí sai de lá o quê? Encorajado, porque foi o enfermo, foi aquele a quem o mundo diz: ih, tá de mal a pior. Foi ele que me deu vida quando estava ele entrando na vida eterna. Foi ele que me deu vida. Meu irmão, minha irmã, por isso não há nada que Deus não possa resolver. O amor de Deus resolve tudo, amém? E esse amor mora dentro de você. Deixe-se entusiasmar por esse amor, deixe-se impulsionar por este amor. Não se intimide, não se acovarde, não se amedronte. Eu não sei qual é a sua luta, o seu combate. Eu queria inclusive, antes da gente começar a rezar, eu queria pedir que você
conversasse com a pessoa que está do seu lado? Escolhe uma pessoa que está do seu lado, mesmo sentado, quem está em pé, beleza? Mas converse aí, olha só, o padre vai dizendo, começa ainda não, tá? Quais são os exércitos que têm se levantado contra você, ameaçando te abalar? Eles não podem não, mas estão ameaçando aí te abalar. O padre vai citar algumas coisas aqui, não sei. Talvez você está experimentando um vazio existencial. Preste atenção no que o padre está falando. A gente de vez em quando experimentar um vazio existencial é comum, é natural isso, não é para se desesperar. Mas se isso é algo constante, padre, eu não sei o que é vazio existencial. Pois bem, se você começa a sentir uma apatia, uma indiferença, uma desmotivação quase todos os dias, você se sente só mesmo quando está na presença de muitas outras pessoas, se você não encontra motivos para comemorar nada, as festas de família, as festas da igreja, as festas da empresa, do trabalho, você não quer estar em nenhuma festa, eu não tenho razão para celebrar, eu não tenho razão para comemorar nada, nem mesmo o Flamengo ganhando. Você me desculpe os outros times, mas olha só, já vimos que o músico lá ficou afetado, né? Depois no final a gente reza para ele, para descontaminar. Mas veja, meus irmãos, segue o líder. A pessoa não encontra motivo nenhum para comemorar. Falta a pessoa disposição, falta a pessoa ânimo, falta a pessoa automotivação. A pessoa acha que todo trabalho é demais. Coisas que antes ela fazia com entusiasmo, com alegria, com empolgação, agora tudo é custoso. Às vezes as coisas ainda são feitas, mas assim, com muito pesar, se arrastando. Tem alguém aqui que está indo para o trabalho se arrastando? Tem alguém aqui que volta do trabalho também se arrastando? Tem alguém que vai fazer a mamadeira, trocar a fralda se arrastando? Tem alguém que saiu de casa sem arrumar a cama aqui hoje? Não, né? Não, todos muito santos. Muito bem. Meus irmãos, às vezes temos a tentação de ver o lado negativo de todas as coisas. A nossa vida é tomada por uma murmuração, a gente só se queixa, só reclama. Todas essas coisas vão abafando essa presença que está aqui. Por quê? Alguém que está nesse quadro é uma pessoa que está enferma, está doente. Não é para nós julgarmos a pessoa, não é para a gente condenar a pessoa, é para a gente oferecer saúde para ela. E a palavra salvação vem de soteria. Soteria significa saúde. Deus quer dar saúde, amém? Deus quer dar salvação nesse cego de Jericó. E a saúde que Deus dá é uma saúde integral, é uma saúde do corpo, é uma saúde do espírito, é uma saúde da mente, é uma saúde também das nossas emoções. Deus nos salva integralmente, Ele salva também o nosso físico. Por isso eu queria que você partilhasse aí. Não sei, de repente você está sofrendo uma tentação, uma tribulação. Fala com a pessoa aí do seu lado, um pouquinho, só um pouquinho. Partilha com ela, porque o demônio, ele sai pela boca. Se você fica calado, o demônio fica aí, ó. Ele sai pela boca, vai dizendo aí, ó, o que está te amedrontando, o que está te assustando, o que está te preocupando. Fala aí para ele, o que está te inquietando, o que está te agitando, te abatendo, te sacudindo, fazendo você tremer. Você aí que está se sentindo vocacionado, você está tremendo, está com medo de responder a vocação a que Deus chama. Diz aí, partilha, coloque esse medo para fora. Você que está com medo da morte, diga, liberte-se desse demônio, desse medo. Isso, fala.
Vamos lá, liberta dessa timidez aí. Você que é tímido, não abre a boca para partilhar a vida. Como é que é? Você está entusiasmado? Está entusiasmado aí? Com o Brasil? Com a política? Fala aí. Como é que tá? Você que é pai, você que é mãe, teus filhos, tá esperançoso quanto a eles? Pois bem, vamos voltando a atenção para cá. Muito bem. Olha só. Se não conseguiu partilhar tudo, se só uma pessoa falou, eu queria te convidar ao final da missa a ir para a cantina. Tem cantina, padre? Lá na cantina pode rolar aquela partilha, ó. Tá bom? Aí você fala para a pessoa do celular assim, ó. Vamos continuar na cantina? Fala para a pessoa. E aí, vamos continuar na cantina? Isso aí, aí vai lá, come um salgadinho e tal, bebe um refrigerante e coloca esse demônio para fora, isso aí. Meus irmãos, vamos terminando essa meditação. Eu vou concluindo dizendo assim: você é daqueles que acham impossível se entusiasmar com as condições atuais? Você é daqueles que acredita que jamais poderá sair dessa situação aí? É preciso você voltar a acreditar que, como na primeira leitura foi dito, você é santuário de Deus. Você é morada eterna de Deus. O Espírito Santo mora em vós. Ele é o braço de um rio que veio nos trazer alegria, veio nos trazer consolação. Por isso, deixa o Espírito Santo fazer voltar a se entusiasmar. Deixa o Espírito Santo fazer essa obra. Deixa o Espírito Santo voltar a te empolgar. Deixa o Espírito Santo voltar a te reanimar. Deus está no nosso meio, e porque Ele está no nosso meio, nós somos uma casa inabalável. Jesus, Ele entra no templo, vocês viram, né? O que foi que Ele fez? Preparou um chicote. Olha que coisa interessante, né? Algumas pessoas falam assim: Jesus teve uma explosão de raiva. Não, tudo foi pensado. Olha, fica ali, ó, só trançando ali, ó, trançando aqui aquelas cordas, fazendo um chicote, ó, de primeira, aquele chicote bonito, aquele chicote longo. Quem aqui já apanhou de chicote? Levanta a mão, pode ver. De galo, de goiabeira. Irmã, a senhora também apanhou? Nossa, até a irmã, gente, já sofreu. É bom falar, irmã, sabe por quê? Porque o pessoal pensa que não. O pessoal pensa que freira já nasceu freira. Não, não nascemos freira, né? Não nascemos padres, não nascemos freira. Não, a gente é gente como a gente. Quem é que já apanhou de chinelo havaiana? Quem apanhou de que chute? Quem apanhou de tamanco? Eita, nossa. Aí é brabo, né? Mas vejam, talvez vocês estejam pensando que Jesus, Ele fez o chicote para fazer violência, mas não.
Eu quis apenas distrair um pouco vocês, mas ele fez o chicote, foi para que todas as vezes em que nós fizéssemos memória desse acontecimento, nós percebêssemos o quanto zelo pela casa de Deus ele possuía. Foi preciso preparar um chicote para que eu e você hoje aqui na Taquara e tantos outros pelo mundo inteiro se desse conta de que Deus, ele possui um amor ciumento. Ele tem ciúme. E quando ele vê que na casa dele tem idolatria, se deixam, ele vem e destrói tudo. Porque ele sabe que a idolatria, ela não traz vida, mas traz morte. Então nós vamos cantar pedindo que o Espírito Santo venha como um rio impetuoso. Sabe quando o rio vem impetuoso e ele vai arrastando toda a sujeira, toda a porcaria, vai arrastando toda a imundície para longe, até que desemboque em outro lugar? Pois bem, vamos pedir que o Espírito Santo venha hoje. E aí ele não vai vir assim, ó. O Espírito Santo não vai vir aqui, não vai vir assim. O Espírito Santo vai vir assim, ó, daqui. E vai fazer com que o demônio, que muitas vezes trazemos também dentro de nós, saia. Porque assim como Deus entra pelos ouvidos de São Paulo, porque a fé entra pelos ouvidos, o demônio sempre sai pela boca. Por isso é importante você, católico, se confessar. Confesse, confesse, confesse. E a partilha muitas vezes nos ajuda a ainda qualificar a nossa confissão. Vamos ficar de pé e pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Que o Espírito Santo nos ajude, que ele tenha liberdade para fazer o que precisa ser feito. Vai fechando os seus olhos e vai pedindo baixinho, vai pedindo com as tuas palavras. Pede, assim como eu pedi ao meu pai dinheiro, pede com confiança. A igreja, a nossa mãe igreja está dizendo: olha, o Espírito Santo habita em você. Você é a morada de Deus, portanto, peça a Ele. Peça a Ele. Espírito de Deus, tu tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito solta a voz, Santo, tens liberdade. tens liberdade. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui.
Espírito Santo, Espírito Santo. Levante as suas duas mãos e cante. Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua morada. Eu sou teu lar. Eu sou Tua morada. Eu sou teu lar, cante a Ele. Mude as coisas. Mude as coisas de lugar. Espírito de Deus, manifesta-se em nosso meio. Espírito de Deus, vai removendo para fora de nós tudo aquilo que tem bloqueado a nossa alegria, a paz que vem do alto, tudo aquilo que vem impedindo de sermos mais sábios. Eu peço, Espírito Santo, que tu mudes tudo de lugar, já que é tua casa, que tu a deixe como tu bem queira que ela esteja. Você pode ir pedindo isso. Apresente a Deus. Se você tem medo de que Deus transforme por demais a tua vida, se você tem medo da voz de Deus, da vocação a que Ele te chama, diga a Ele: Senhor, eu tenho medo. Se você se entusiasma hoje por obedecer a palavra de Deus, vai dizendo: Espírito Santo, dá-me a graça de levar a bom termo os mandamentos, dá-me a graça de levar a bom termo a palavra de Deus. Eu quero ser mais íntimo, eu quero ter comunhão, eu quero ter amizade contigo, Espírito Santo. Eu não quero mais, eu não quero te ignorar, eu não quero te esquecer, eu não quero, Senhor, te intimidar, eu não quero te entristecer. Vem, Espírito Santo, sara as minhas feridas, sara as minhas doenças, sara os meus complexos, sara-me por inteiro, sara-me por completo, o meu complexo de
teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Cante isso, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Solte a tua voz, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas e lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas e lugar, eu sou. Eu sou teu lar. Eu sou. Ainda com as mãos levantadas, vai agradecendo a Deus por Ele fazer de você a sua morada. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque tu és refúgio, tu és consolação, tu és cuidado, tu és a minha força. Vai dizendo com as tuas palavras: Senhor, tu és a minha força, tu és o meu consolo, tu és a minha sabedoria, tu és o meu amparo, tu és o meu vigor, tu és o meu sopro de vida. Como é bom, Senhor, me deliciar da tua palavra. Como é bom, Senhor, sentir-me envolvido de carinho e proteção. Tu me guardas debaixo de tuas asas, tu me recolhe à sombra da tua palavra. Que delícia é ser teu filho, que delícia é poder descobrir o quanto eu sou amado, o quanto eu sou perdoado. Não muito eu fui perdoado, eu fui em tudo perdoado. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque, não obstante tanta desorganização, tanta bagunça, tantas más escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, tu insiste em mim habitar. Por isso eu te dou louvor, Senhor. Por isso eu te dou toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Porque ninguém me amou como tu tens me amado. Agora eu quero que você agradeça com as tuas palavras, não com as palavras do Padre. Levante a sua mão, eu quero ver bem lá no alto. Lá no alto. Diga: muito obrigado, Senhor. Vai agradecendo agora pela tua família. Eu quero ouvir a tua voz. Agradece pela tua família. Agradece pelo teu esposo. Vai dizendo o nome dele, o nome da sua esposa, dos teus filhos. Vai dizer o nome dos teus pais. Agradece a tua família, os teus irmãos. Agradece. Agradece também pela vida daquele que é mais difícil conviver, aquele a quem você tem muita dificuldade de conviver. Talvez seja a tua própria mãe, a tua irmã, o teu irmão, o teu cunhado, a tua nora, o teu genro. Vai dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado porque tu sabes daquilo que eu preciso.
Tu sabes, Senhor, Tu não erras em nada. Tu sabe que tudo concorre para o meu bem, tudo concorre para a minha salvação. Por isso eu te bendigo. Vai bendizendo a Deus pela tua saúde agora. Quero ouvir. Diga: Senhor, obrigado pela minha saúde. Obrigado, Senhor, pela minha saúde física, minha saúde emocional, minha saúde espiritual. Obrigado, Senhor. Vai agradecendo agora também, caso você tenha alguma enfermidade. Fala: Senhor, eu não sei a razão, eu não sei porque ainda não me livrei dessa enfermidade, mas Tu estás no controle de todas as coisas, e eu te bendigo. Bendiga a Deus agora pelo teu emprego, pelo teu desemprego. Agradeça a Deus pelo teu ministério, pela tua pastoral, pelo teu movimento, pela tua vocação. Agradeça a Deus por essa igreja que nos abriga, por esse templo. Agradeça a Deus pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua graça, pela salvação, pela saúde que Ele tem nos dado todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória, 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 glória a Ele que está no meio de nós. Convido você a desejar a paz ao irmão, à irmã que está do seu lado, e diz assim: coragem, maior é o que está em você, maior é aquele que habita em você do que aquilo que está no mundo. Paz.